Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 12 de março de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 3 minutos. 22 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando a introdução do livro, na página 24, tradução Herculano Pires, editora LAC, Peageiros. Aqui são notícias históricas, né? Faz parte do título, do subtítulo Notícias Históricas, para que a gente possa entender melhor o Evangelho, né? E das coisas que Jesus falava no Evangelho, e contextualizar o Evangelho a fim de se poder entender melhor por que é que Jesus falava daquela maneira. Então, peageiros eram os cobradores inferiores. Né? Antes, nós estudamos, antes dos peageiros, nós estudamos os publicanos. O publicano era o cobrador, era, vamos dizer assim, aquele que estava no grau mais elevado, né, da cobrança de impostos, até o próprio governo tinha uma certa complacência com os caras, eles enriqueciam ilicitamente, o governo fechava os olhos para isso e tal, né? E os peageiros eram os ajudantes, colaboradores. Cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, que significa pagamento, para a entrada na cidade. Uma espécie de pedágio, né? Para o acesso. Por que havia isso? Porque a cidade havia um perigo muito grande, né? As cidades viviam sempre na iminência de uma invasão. Então havia muros, né? Em torno da cidade, para proteger a cidade. O cara que quisesse entrar no portão da cidade pagava um pedágio pela proteção, pela segurança e tal. Mais ou menos como eles fazem hoje nas estradas, né? Se quiser ter segurança, você vai ter que pagar muito caro. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Quem é ela? Não entendi? A Cícera. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome publicano, ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Fariseus, do hebraico parash, que significa divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Até hoje, isto é verdadeiro, porque, por exemplo, todo garoto faz o seu sabá, lá, aquela entrada no mundo dos adultos, se eu não me engano é o sabá, eles têm os seus dias especiais, seus feriados especiais, quer dizer, a tradução até hoje é uma coisa importante, uma parte importante da religião judaica. Né? Consistia na reunião das interpretações sucessivas, dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Ele está fazendo uma comparação aqui entre as disputas que haviam dentro da Igreja Católica, na era medieval, com, na época de Jesus, a teologia judaica. Essa é a comparação que ele está fazendo. Muita gente acusa aqueles que são mais afetos ao estudo da doutrina espírita da maneira que nós fazemos, também disso, de fariseu. Né? Porque eles acham que a gente está sendo rigoroso demais, né? Com
com os textos da doutrina espírita e tal. E não é verdade isso. Não é verdade, porque o fariseu, ele discutia as sutilezas da religião, dentro do contexto da própria religião. O que nós fazemos é tentar introduzir a doutrina espírita onde não existe. Completamente diferente, não tem semelhança. Né? A gente não discute, a nossa questão não é discutir o valor das palavras, é discutir a doutrina em si. Porque se os espíritos superiores dizem que não existe determinada coisa e os caras dizem que existe, ou os espíritos superiores estão errados, e eles estão certos, ou vice-versa. Não é verdade? Se a doutrina espírita nasceu com Kardec, 18 de abril de 1857, não existe espiritismo para quem entende de outra forma. Ou seja, eles não são espíritos. Então não dá para juntar. Água e óleo não se mistura. Não é? Ou uma coisa está certa e outra está errada, ou vice-versa. Não é? Então não está se fazendo aqui uma questão de semântica, de discutir valor de palavras. Absolutamente. É uma questão de princípios. Né? Princípios através dos quais os espíritos ensinaram a sua doutrina, a sua ciência. Consequentemente, não está se fazendo aqui uma questão de semântica, discussão de valor de palavras. Absolutamente. É de tal forma. Se entendem que não é de tal forma, então nós somos espíritas e essas pessoas que entendem de outra maneira não são. Porque não pode haver dois espiritismos. Né? Ou existe, ou bem existe um, ou bem existe outro. Se o outro apareceu depois, consequentemente, não é doutrina espírita. Concordam? Não? É isso que é. Eu estou falando isso porque vocês vão encontrar gente e falar, pô, vocês parecem fariseu, pô. Vocês querem ficar discutindo aí valor de palavra, vocês parecem gente da Igreja Católica discutindo as sutilezas da escolástica, né, discutindo o sexo dos anjos. Não é isso, absolutamente. Absolutamente. Não se trata disso. Se trata de princípios ensinados pelos espíritos que tiveram N, ao longo da obra, vocês vão perceber isso, N oportunidades de ensinar a respeito de colônia espiritual, etc., e não ensinaram. Simplesmente não ensinaram. Exatamente. Não há radicalismo. Absolutamente, viu? Não se trata disso. Tá? O que se trata, e nem há aqui uma tendência a se fechar numa teoria, não é isso. É que a doutrina espírita nasceu dessa maneira. Se os espíritos superiores não explicaram, não ensinaram determinada coisa, é porque ou eles são falsos, espíritos superiores, ou esta coisa é falsa. E eles tiveram ao longo da obra N oportunidades. Se você pegar a obra de Kardec, desde o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, até o último, da codificação, a Gênese de Kardec, eles tiveram N oportunidades para ensinar, e não ensinaram. Então como é que fica isso? Espera aí, alguma coisa está errada, né, nessa história, não é assim? Então a gente tem que se ater a isso. É uma necessidade, não é cultuar a pureza doutrinária, não tem nada disso. Não existe nada de pureza doutrinária. Não existe pureza. Porque se existisse pureza doutrinária, existiria a impureza doutrinária. E a doutrina não é impura. Não existe impureza doutrinária. Ninguém está cultuando a pureza doutrinária. O que se trata é de espiritismo. Se um princípio não é ensinado pelos espíritos superiores, não é espiritismo, ponto. É disso que se trata. Entende o que eu quero dizer? Só para vocês firmarem a sua ideia, e vocês terem uma noção daquilo que se discute aqui, porque pode parecer, em algum momento, radicalismo, não é verdade? Todo mundo está errado, né? E a gente está certo. E não é isso. Quem estuda a doutrina espírita, quem estuda os livros espíritas, sabe disso. Né? Não há por que duvidar disso. Não há por que se enveredar por outro caminho ou por outros raciocínios, tentando encontrar aí uma solução para se acomodar as duas teorias, os dois sistemas. Não há. Não há como. Eu sei que existe gente, por exemplo, ligada aí ao pessoal de Matão, a casa, o Clarim. Já ouviram falar do Clarim? O Clarim foi fundado por Caibar de Souza Schutter. Foi o primeiro espírita a ter um programa de rádio. Ele é, como espírito, um divulgador da doutrina dos espíritos, viu? Participou do primeiro Cefrate. Segundo pessoas, o seu Milton tem evidência e tem ligação com
percebe com facilidade os espíritos, e ele estava presente no primeiro cefrático, né? E esse pessoal do Clarim, que dirige o Clarim hoje, se vocês pegarem o livro... Como é que é o nome daquele livro? Meu Deus. É um livrinho escrito por Kardec. Vou lembrar ao longo do nosso bate-papo aqui. E tem um momento que ele fala, como no livro dos Espíritos, que os Espíritos estão por toda parte. Os Espíritos sombreiam conosco. E não estão em nenhum lugar localizado ou circunscrito. O Espírito em estado de erraticidade fica em todos os lugares. O sujeito, que é o diretor do Clarim, faz uma nota no livro, que não é bem isso que ele quis dizer e tal, sabe? Tentando acomodar os dois sistemas. Não existe como acomodar. Não existe isso. Não tem como você acomodar os dois sistemas. Então, você percebe uma tendenciosidade. Por exemplo, há traduções do Livro dos Espíritos feitas de maneira tendenciosa. Tendenciosa. Você percebe que o cara quer inserir uma maneira de pensar onde não existia aquilo. Ele pergunta assim, na espiritualidade, e Kardec, quando faz a pergunta para os espíritos, ele coloca assim, em estado de erraticidade. Percebe? São duas coisas, não existe espiritualidade. Já expliquei isso várias vezes aqui. Espiritualidade. A palavra espiritualidade, ela tem um único significado. Tudo que acaba em "ade" ou "dade" significa qualidade. Espiritualidade, qualidade daquilo que é espiritual. Eles querem chamar os espíritos de espiritualidade. E o estado de erraticidade, na espiritualidade, como se a espiritualidade fosse um local localizado, circunscrito, onde ficam os espíritos. Entende? Como as ideias não se encaixam, as ideias não se ligam. Espiritualidade maior para se referir aos espíritos superiores. Kardec nunca chamou espírito superior de espiritualidade maior. Para acomodar a teoria do Chico Xavier, dos livros do Chico, com a de Kardec. E não há a menor ligação, não há a menor ligação. São espíritos que ditaram livros para o Chico, que têm pensamentos e sistemas próprios. São valores pessoais. É o valor da opinião pessoal. Eu posso dar uma opinião minha em relação ao pensamento espírita, não posso? Mas eu não posso chamar isso de espiritismo. Eu posso dizer assim, na minha opinião pessoal, Luiz Herrera, tal coisa é assim, assim, assim. Mas eu não posso dizer, no espiritismo, tal ideia é assim, assim, assim. Entende o que eu quero dizer? Porque as pessoas, de 1940 para cá, mais ou menos, o movimento espírita, o chamado movimento espírita, eu não considero o movimento espírita porque ele é ilegítimo. Ele não está fundamentado na doutrina espírita. O movimento espírita brasileiro é um movimento totalmente ilegítimo. A começar pela FEB e a terminar em qualquer centro espírita que não use as obras básicas para estudar a doutrina espírita. O movimento espírita, de 1940 para cá, fundamentou a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de estudar a doutrina espírita ou de desestudar a doutrina espírita nas obras de André Luiz, de Emmanuel e tal, nessas obras. Ah, mas você está querendo dizer que isso não tem valor? Absolutamente. É claro que tem o seu valor. Você acha muitas orientações de como viver bem, de como ser conciliador, de como ser paciente, de como viver melhor a sua vida, tá? Mas em relação aos princípios básicos da doutrina, não há como ligar uma ideia com a outra. Não há como ligar. Não tem. Não dá. Água e óleo. Não tem como casar as duas coisas. Não há como. Esse é o problema do movimento espírita brasileiro. Né? E quando a pessoa não estuda os princípios básicos da doutrina, ela defende o quê? O que ela conhece. Chegou numa casa espírita, viu um cara como eu, cabelinho branco, barba branca, dizendo que aquilo era verdade, eu vou dizer isso? O cara disse que é verdade, pô. Ele, a mulher dele, quem frequenta lá há mais de 30, 40 anos, diz que isso é verdade. Como a orientação não é estudar as obras básicas, o que acontece? Aquilo passa a se perpetuar como verdade. Entende o que eu quero dizer? Vocês precisam saber disso, precisam pensar nisso, para vocês poderem fazer o vosso julgamento, não o meu julgamento.
O vosso julgamento, o pensamento de cada um, o julgamento de cada um, baseado nos princípios básicos da doutrina. É isso. Alguém que você queria perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que tem uma questão no livro do Espírito que fala que a gente se acotupela com eles. Isso. É na introdução do livro. É na introdução do livro. Na introdução do livro do Espírito. E ao longo da obra, se você pegar um dos transitórios, que são 132, se não me falha a memória, ele fala dos mundos transitórios. Kardec, quando eu li a primeira vez, eu falei, pô, agora vem, lá vem a tal da colônia. Leia, são 11 questões. São 11 questões. E nas 11 questões, eles têm oportunidade clara de ensinar. E não ensinaram a esse respeito. No final, diz assim, a Terra já foi um mundo transitório. Aí você começa a pensar, bom, por que a Terra foi um mundo transitório e não é mais? Porque na época estava em formação e os fluidos eram neutros. Então os espíritos podiam vir descansar, porque não havia... O homem não havia imprimido no planeta os seus pensamentos. Hoje, o fluido do planeta Terra é um fluido escuro, viscoso, pegajoso, pesado. Por quê? Porque aqui na Terra você tem violência, tem todo tipo de problema e tal. Mas na época não, ela estava em formação, consequentemente o fluido era neutro. Não há problema para o espírito que estivesse muito tempo em estado de erraticidade vir descansar, refazer as suas forças, como eles dizem, né? Colocar isso entre aspas, porque o espírito não precisa refazer força nenhuma, né? Mas descansar, do ponto de vista moral, do ponto de vista mental, né? Eles usam planetas em informação para fazer isso. Eu, quando li a primeira vez, falei, bom, lá vem a tarde da colônia, agora vem, não veio. E ao longo da obra, você pega isso em N oportunidades, viu? Então, sei lá, 100, 200, 300, ao longo da obra toda, vai. Oportunidades de eles terem ensinado e não ensinou. Isso não invalida a teoria. Para quem acredita nessa teoria, bem, sem problema. Não há problema nenhum. Só não chame isso de espiritismo. Não é assim? Lá não tem lá os shintoístas, os hinduístas, os budistas, que acreditam que o homem reencarna como animal? Metém psicose. Não é assim? O homem reencarna como animal. Eles respeitam rigorosamente todo e qualquer animal. Os shintoístas, por exemplo, são tão rigorosos nesse aspecto que nem de carro eles andam, que é para não matar um inseto na estrada. Porque fica os bichinhos, né, no para-brisa e tal. Nem isso eles fazem. Então, tanto respeito que eles têm, porque eles podem estar matando um pai, uma mãe, um irmão e etc. Para nós, essa teoria não tem o menor fundamento, né, mas não invalida a teoria. Porque se o espírito não retrograda e não reencarna no animal, é bem verdade que aquele animal deve ser respeitado como vida, porque é uma vida, é um ser em evolução. Quer dizer, a teoria em si não está errada a maneira de interpretar, não é? Então veja como existe validade nas coisas, existe o valor, né? E cada um tem o direito legítimo de emitir sua opinião. Não há problema nenhum. É legítimo esse direito. Ninguém pode negar o direito da pessoa emitir sua opinião. Só não chame isso de espiritismo. Só isso, não é nada. Doutrina espírita são 5 livros básicos. Conheça esse livro, depois você pode fazer o seu valor de juízo. Você pode ajuizar as questões da maneira mais sábia, da maneira mais da melhor maneira possível. Concorda com isso? Então vamos lá. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Isso tem um nome, gente. Fundamentalismo. Viu? Todo fundamentalista acredita que aquilo que está escrito nos livros é a verdade, ponto. Não se muda vírgula nem palavra. O que Jesus falava? A letra mata e o espírito vivifica. Jesus falou isso, ele falou a respeito disso, ao contrário. Olha, não é nada disso não. Está nas escrituras, isso é verdade parcial,
né? Isso morre com o tempo e o espírito, ele sobrevive sempre. Então, cuidado com o que está escrito. Não é mais ou menos isso que ele quis dizer? Em outras, traduzindo aquilo que ele tentou dizer? É mais ou menos isso aí. Então, nunca sejam fundamentalistas, viu? Fundamentalismo não leva ninguém a nada. Nós temos que ser livres pensadores. O espírita tem por obrigação ser um livre pensador. Sua origem remonta aos anos de 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém. No ano 70 da era cristã, quando, então, o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus, chamada diáspora, né? Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Muitos fariseus questionaram Jesus. Muitos. E Jesus sempre falava, cuidado com os escribas, com os sacerdotes, com os fariseus. Ele sempre alertava para isso, né? Sempre alertava. Observadores servis da prática exterior do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, ou seja, falavam muito e diziam pouco, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Quem que pediu a cabeça dele várias vezes e conseguiu? Esses caras aqui, ó. É esses caras aqui que temiam Jesus. Porque Jesus, ele era um inovador. Ele mudou os princípios. Ele falava contra o estado de direito, o estado de coisas. Ele não era um cara que se acomodava ao estado de coisas. Ele veio para ensinar. E justamente afetou o interesse desses caras aqui. Mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. O que Jesus falava a esse respeito? Cuidado com aqueles que usam roupas talares. Né? Eles oram, mas escolhiam as viúvas. Ou seja, quando alguém morria, a viúva chamava para o cara desse fazer uma prece na casa dele, pular para o morto e tal. Eles iam lá orar, mas levava dinheiro por trás disso. Né? Eles sempre, aparência de devoção e tal, aquela história toda, mas na realidade eram verdadeiros lobos em pele de ovelha. Está cheio disso por aí hoje em dia, né? Mas eram verdadeiros lobos em pele de ovelha. A religião para eles era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para estes como santos personagens, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. O que lembra a vocês isso, gente? Esses cultos que a gente vê na televisão, esses caras que a gente vê na televisão, não lembra isso aqui? Porque a gente sabe que a verdade que está por trás é completamente diferente daquilo que eles aparentam. E eles estão cada vez mais poderosos, viu? Cada vez mais poderosos. A coisa está tomando proporções que o dia que nós abrirmos os olhos, já foi. Não sei se a gente vai poder continuar estudando doutrina espírita como a gente faz, viu? Ou a coisa é séria. A coisa é séria. Inventaram um tal do exército do altar aí, vocês ouviram falar disso aí, não? Gladiadores do altar. A coisa é séria, gente. A coisa é séria. Está tomando proporções seríssimas, viu? É sério. Eles estão enfiando gente como vereador, deputado estadual, deputado federal. Eles estão investindo pesadamente para eleger gente deles dentro da política.
que a nação melhor que os fiéis da igreja para fazer a cabeça na frente. Entendeu? Mas se vocês lerem o texto novamente, ó, eu vou ler novamente do terceiro parágrafo para frente. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. A Igreja Universal deixou o nome de Jesus de lado e colocou agora as vestimentas muito semelhantes aos que usavam os fariseus na época de Jesus. Aquele negócio pendurado e tal, o kippá, né? Kippá, aquele bonezinho dos caras duros. Então, a exteriorização da fé é a coisa mais importante, aparentar, né? Mas por trás existe toda uma estrutura cujo objetivo é material, não tem nada de espiritual. Criam, ou pelo menos professavam, crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Não é um contrassenso? Como é que alguém que age dessa maneira pode acreditar na imortalidade da alma? Hã? É um absoluto contrassenso. Né? Quer dizer, na realidade, quer dizer assim, não, eu acredito, mas acredito da boca para fora. Por isso que é evidente. Olha, se eu precisar dizer, sendo um fariseu, se eu precisar dizer que eu sou mulher para agradar alguém e ganhar dinheiro, eu digo, não tem problema. Então eu digo que eu acredito na imortalidade da alma, acredito em Deus, né? Que eu sei das penas eternas, da ressurreição da alma, assim. Vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Porque não há como alguém acreditar na imortalidade da alma e na eternidade das penas, né? Fazendo o que esses caras faziam. Não há como. Como é que o cara pode usar o nome de Deus para ganhar dinheiro? Exatamente. Exatamente. Isso é o que muda tudo. Né? Então a gente sempre repete isso aqui, é uma verdade. O espírita não tem que acreditar em nada, ele tem que saber. Saber é completamente diferente de crer. Tá? Sabendo, você não sai fora dos seus princípios de maneira nenhuma. Pode acontecer o que acontecer. Você pode ter um problema físico, uma doença grave, a perda de um ente querido, a perda de bens materiais. O seu pensamento vai ser sempre o seguinte: seja feita a tua vontade. Me dê forças, coragem e bom ânimo para viver. O resto, se você está querendo que eu passe por isso, se você acha que é bom para mim, seja feita a tua vontade. Não é? Esse é o cara que sabe. O cara que crê, fala assim, pô, que Deus chato, rapaz, o cara só me pega no pé, tudo acontece comigo, pô. Se eu comprar um circo, o anão cresce, eu sou um azarado, né? Tem muita gente que Deus não está mais comigo, entendeu? Então, né? Porque os judeus, eles falavam da Bíblia, eles chamam a Bíblia como a primeira aliança com Deus. E o Evangelho de Jesus, a segunda aliança. Quer dizer, o homem fazendo aliança, o que é aliança? Não é um contrato? Não é uma combinação? Eu faço tal coisa e você faz tal coisa? E por acaso Deus está sob ordem dos homens? A vontade dele é soberana, não existe isso. Deus age pelas suas leis, ponto. O homem obedece. Ah, mas tem homem que não obedece. Obedece, ele pode obedecer nessa encarnação, na outra, na 10ª, na 100ª. Uma hora ele aprende a obedecer, porque a vida faz ele abaixar o narizinho dele bem baixinho. É assim que a vida age. Muito bem. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia a lei. Oi? Se quiser diminuir o ventilador, pode diminuir.
Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia a lei, o espírito que vivifica, a letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Olha o pé quebrado que Jesus arrumou lá enfrentando esses caras. Arrumou o pé quebrado da vida dele. Hoje foi sério. Na realidade, Jesus não veio para combater a religião ainda. Ele veio para combater o orgulho, a vaidade, a prepotência, as mazelas humanas, os orgulhos que fazem o sofrimento humano. Porque tudo é gerado dentro desses vícios, dentro dessas maneiras de pensar que levam ao materialismo e, consequentemente, à descrença em Deus. A desconfiança da existência do Criador. Porque o materialista, se ele pensasse bem, ele podia pensar da seguinte forma: bom, ninguém prova para mim que Deus existe, mas eu também não consigo provar que ele não existe. Esse devia ser o pensamento correto dos caras, já que eles são tão racionais, né? Deviam pensar. Porque se alguém chegar para ele e falar assim: bom, tudo bem, eu não consigo provar que Deus existe, é verdade. Prove para mim que Deus não existe. Como é que o cara faz isso? Como é que é? Não ia conseguir também. Não, é evidente. É mais fácil provar. Evidente. Por quê? Por que é mais fácil você provar? Primeiro, porque é lógico. Não é? A toda causa corresponde, a todo efeito corresponde uma causa. A toda causa inteligente corresponde, a todo efeito inteligente corresponde uma causa inteligente. O poder da causa está na grandeza do efeito. Está provada a existência de Deus filosoficamente. Não é? Não está, gente, raciocinando com lógica. Não é? Agora, faça isso ao contrário. Eu posso, filosoficamente, provar a existência de Deus. Faça isso ao contrário. Tem que, com lógica e com racionalidade, provar para mim que Deus não existe. Não é? Então, Jesus, a gente percebe que ele não veio combater esses mequetrefe aqui. Isso é tudo jeitinho. Estou falando do ponto de vista da grandeza espiritual de Jesus. Estou falando em termos de vaidade. Não é? Jesus não tinha vaidade nenhuma. Né? Estou falando de mequetrefe do ponto de vista da grandeza espiritual, da estatura moral de Jesus. Isso que era criança. Ele devia olhar para o cara e devia sentir pena, e não raiva. Não era como a gente, né? Quando vê um Zé Mané pela frente, ele está dando um tapa na orelha, né? Ele não. Ele sentia pena, ele sentia dó. Né? Então ele veio justamente para combater esses pensamentos, o pensamento do ódio, o pensamento da vingança, o pensamento do orgulho, da vaidade, da prepotência, dos vícios. Né? Quando alguém se sentia bem perto dele, porque com o conhecimento dele, ele entrava dentro dentro dos fluidos que faziam parte, os fluidos pessoais de cada um. Ele sabia como fazer isso. A gente faz isso no passe, né? Com a ajuda dos espíritos, retira os fluidos malsãos e deposita o são. Jesus fazia isso sozinho com o pensamento, né? Então, como ele fazia isso com uma qualidade muito grande, as pessoas saíam de perto dele sentindo-se muito bem. O cara estava se sentindo muito mal. Se sente muito bem, o que ele fala? Estou curado. Não é assim? O que ele falava para o cara? Vá e não faça mais a mesma coisa para não te acontecer pior do que já vinha acontecendo. Então Jesus veio combater exatamente isso, essa maneira errada de pensar, essa maneira equivocada de pensar. Né? Moisés tem, vocês viram que está na lei, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, perdoai os vossos inimigos, amai aqueles que vos odeiam. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Não é? Quer dizer, Jesus pregava o quê? O desprendimento, né? A espiritualização do homem através das virtudes que levam a Deus. Né? Muito bem. Escribas. Nome dado
a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. Por isso que muitas igrejas chamam assembleia tal coisa, congregação, não sei das quantas. Tem a ver com sinagoga. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão. Agora existe um em São Paulo, capital. Cito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessa ocasião que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Assim, ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhes de templo para a celebração do culto, porque o templo de Salomão foi destruído, né? Então ficaram só sinagogas. Saduceus, seita judia, que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Já ouviram falar em sadomasoquismo? Vem daqui, vem desse cara aqui, ó. Tá? Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Todo o povo judeu acreditava na imortalidade da alma, viu, gente? Jesus, ele nasceu dentro dessas ideias. E o povo judeu, ele é educado dentro dessa ideia da imortalidade da alma. Nem na ressurreição. Na ressurreição, o valor da ressurreição para o povo judeu é o mesmo valor da reencarnação para nós. O mesmo valor. Ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus. E, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, a que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. Isso lembra alguma coisa? Hã? Lembra, gente? O que se prega hoje? Tem mais tempo, quanto mais se dá, mais a pessoa não leva. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem a ver um pouco com os saduceus, não? A satisfação dos sentidos, era para eles, o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios, seita judia, fundada há cerca de 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa.
Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, vocês lembram do valor da palavra, né? Celibatários. Condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência. Não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita, antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético, ou seja, está no campo da hipótese, das possibilidades. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte: a morte de Jesus, que se diz escrita por um irmão Essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito a serviço de determinada opinião, e que traz em si mesmo a prova de sua origem moderna. Quer dizer, sempre há um aproveitadorzinho, né, que pega uma ideia, ou por vaidade, ou por vontade de ganhar dinheiro, escreve lá um livro, né, para tentar ganhar alguma coisa com isso, ou prestígio social, ou grana. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, servir, curar, quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos de Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam, e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Até porque havia, não é, lá pelos profetas, não é, a profecia de que em determinado tempo viria um Salvador e tal, aquela história toda, prevendo a vinda de Jesus. Né? Isso veio dos essênios? Não, muito antes, dos profetas. Profeta. Os profetas. Mas o que eu quero dizer é que este pensamento da vinda de Jesus, isso deve ter levado as pessoas a pensarem de maneira diferente, a formularem maneiras de vida mais condizentes com Jesus. Como é a questão dos terapeutas e dos essênios. Né? Levar uma vida mais frugal, mais voltada para a espiritualidade, para a espiritualização do próprio ser, mais ligada à ideia da imortalidade da alma. Então, tinha coisas que Jesus pregava, né? E é claro que não pode ser de outra maneira, porque precedendo a vinda de um espírito de escola como esse, tinham que vir espíritos para preparar o campo a fim de que as ideias já pudessem estar semeadas, seria mais fácil de frutificar. Repete a pergunta? Os apóstolos de Jesus, o que tem? No meio desse, não acredito que não. Acredito que não. Era o jeito do povo. É claro que, penso eu, que Jesus não os escolheu por acaso. Jesus, ele tinha uma percepção das pessoas, da vida,
né, do meio em que ele estava muito grande. Sabe, ele entrava na chamada aura, né, para falar mais modernamente, mas na realidade é o ambiente fluídico de cada um, pessoal de cada um. Né? Quando a gente chega perto de uma pessoa que não está bem, como é que a gente sente? Não. Por quê? Você entra em contato com o fluido que a pessoa está cultivando naquele momento através dos seus pensamentos. Jesus sabia entrar nisso, ele percebia isso. Ele expandia o perispírito com muita facilidade, ele tinha esse conhecimento. Então, é claro que Jesus viu nos seus apóstolos seguidores adequados aos seus propósitos. Evidente que... Né? E ele não os escolhe dos meios palacianos, ele os escolhe do meio do povo. Por quê? É muito mais fácil você falar de Deus para as pessoas mais simples, mais humildes, que estão mais, assim, abertas a esse pensamento, do que falar para uma pessoa poderosa, orgulhosa, ciosa de si mesmo, que acha que é autossuficiente. E quem tem dinheiro, que não precisa de Deus. A maioria pensa assim, né? Deus não, vai ter tudo. Aí ele já vai perceber isso com o passar do tempo, com os problemas e tal. Né? Mas até então, ele é autossuficiente. Como é que você vai pregar uma ideia dessa para uma pessoa dessa maneira? Não tem como, entendeu? Então ele, no meio do povo, porque o povo é mais sofrido, né? O povo sabe das necessidades uns dos outros, existe uma empatia com a dor, né? Então é muito mais, com o sofrimento, é muito mais fácil de você semear essa ideia e fazer com que ela frutifique. E tanto frutificou que eles foram pregar o cristianismo, né, o chamado cristianismo, que até então não existia o cristianismo, né, mas os princípios de Jesus em Roma, no seio da capital dominadora, né, dos imperialistas da época. Não era fácil, não. Eles comeram pão com o diabo amassou e sentou em cima. Corajosíssimos. Morreram, segundo as histórias, os historiadores, morreram nas arenas cantando louvores a Deus e tal, sendo comidos por animais, devorados por animais. Né? Quer dizer, olha, é muito interessante a gente ficar raciocinando o seguinte, a influência fluídica da passagem de Jesus, o quanto ela permaneceu no meio dos homens, né? Levando os homens a tomarem atitudes corajosas e tal. E muitos, dentre os próprios romanos, se tornaram cristãos, viu? Gente que defendia o cristianismo e tal. Bom, a gente vai passar para outra parte, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Não? Tá bom. Vamos iniciar o item 4 agora. Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita sua doutrina, ou seja, que ele aprendeu tudo aquilo que ele ensinou lá. Ao contrário, ele veio ensinar, né? Ele não veio aprender em lugar nenhum para poder ensinar. E que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e dos quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Dois gregos, né? Que era a capital da cultura da época. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia
e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos. Ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude, de proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura, porque ao tempo dele o homem era politeísta, não é? Na Grécia eles eram politeístas. O cara vai dizer que Deus é único? Morreu. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar a concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão porque não era, não estava dentro de uma crença que acreditava no Deus único. Todo povo que não estava dentro da crença de Deus único, ou seja, fora do judaísmo, era considerado pagão, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. É muito interessante também um raciocínio, uma reflexão de Kardec, na Revista Espírita de 1862, quando ele diz assim, que Jesus havia proferido a seguinte profecia: as minhas palavras não passarão como esta. Ele estava se referindo às pessoas. Esta geração não passará enquanto as minhas palavras não se tornarem realidade, não se tornarem verdade. Ele estava falando de um grupo de pessoas, provavelmente vindas de um outro planeta, para fazer determinadas experiências na Terra, porque a maioria de nós, uma boa parte daqueles que habitam a Terra, são espíritos advindos de outros planetas, ou seja, os chamados, a gente pode assim definir, os anjos decaídos. Não é essa a história de Adão? Adão não era um anjo decaído, não é? E depois ele teve que amargar junto com a Eva e tal, toda uma vida de suor, de sacrifício, por ter afrontado a ordem de Deus. Se você associar isso aos espíritos que são expulsos dos seus planetas por serem renitentes no mal, não é a mesma coisa? Não tem semelhança a ideia? Não é? Então, a ideia original do homem que deu origem a toda a humanidade, ela foi mal interpretada. Porque, se bem interpretada, nós podemos interpretar dessa maneira. Por isso que Jesus diz que as palavras não passarão, enquanto essa geração também não passará enquanto elas não se cumprirem. Porque nós somos os mesmos no tempo dele. E até hoje você encontra resistência quanto à ideia da imortalidade, da reencarnação e tal, uma resistência muito grande, né? Vamos deixar aqui o resumo da doutrina de Sócrates e Platão para o próximo encontro? Vamos anotar aqui, hoje é dia 12/3/2015, para a próxima quinta-feira. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? A gente acha que não tem nada para aprender no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
E eu pensava que era um livro para alguém fazer todo dia na mesma hora. Isso aí. É um livro de ciência, viu? É um livro de ciência. Aqui estão contidos valores e ensinamentos da melhor qualidade. Lamentavelmente, ele é visto no meio espírita como um livro religioso, né? Não de religião, porque ele realmente faz parte dos princípios religiosos da doutrina, mas para a transformação moral do homem. Não é um livro religioso, como a maioria quer fazer entender. E a maioria não lê essa introdução, que é extremamente importante e esclarecedora. Extremamente importante. Por que Jesus falava contra os fariseus? Contra os peageiros? Por que ele colocava todo mundo no mesmo saco e falava mal dos caras? É importante você saber contextualizar, né, a situação. Por que ele colocou o samaritano na frente do sacerdote? Por quê? Por que ele fez questão de fazer isso? Né? Para mostrar que o sacerdote não era tão bonzinho como ele pensava ser. E que o samaritano, embora considerado herege, naquela situação foi melhor que ele. Não é? O pior era essa cruz, né? Saduceus. Tipo, que ia totalmente contra o princípio sobre isso. Eles eram os materialistas da época. Embora acreditavam em Deus, achavam que Deus, ele só servia para satisfazer as necessidades imediatas da vida. Depois da vida não se esperava nada, não ia esperar nada, a imortalidade não existia. Quer dizer, o que você podia fazer é trocar com ele favores para ele te favorecer na vida presente. Bens materiais, mais nada. Entendeu? E o que você encontra hoje de pensamento desse tipo é uma novidade. A pessoa, na realidade, ela usa a religião como um meio de resolver os seus problemas imediatos. E a religião não tem esse propósito, nenhuma religião tem esse propósito. Aliás, não deveria ter. Tá? Não deveria ter. Eles acabam contemporizando essa ideia para angariar os seus objetivos, para poder arrecadar os seus objetivos, satisfazer os seus objetivos. Mas, na realidade, toda e qualquer religião tem como princípio básico melhorar o homem. Se as pessoas não acreditassem na imortalidade da alma, ou não entendessem que a realidade seria a imortalidade da alma, melhorar o homem para quê? Se a vida é uma só. Não há razão, é um contrassenso. Entendeu? É um contrassenso isso. Né? Mas os saduceus pensavam assim, como muita gente até hoje pensa assim. Pensa dessa maneira. Como é que o homem pode acreditar em Deus e desacreditar da imortalidade da alma? Não há razão para existir Deus. Não há razão nenhuma. Não é? Os objetivos são muito maiores. O propósito é muito maior do que esse que a gente mede aqui na Terra. É que a nossa visão é a visão do cavalo com tapa-olho. Ele só enxerga numa direção. A hora que você tira o tapa-olho dele, ó, pelo menos 180 graus a visão se amplia. Né? É isso que o homem precisa fazer. Amadurecer nesse sentido, para ter uma visão mais ampla, para ele entender a qualidade dele como espírito. Enquanto ele medir as coisas, o parâmetro dele for a vida material, ele está enrolado. Vai sofrer tudo que tem direito. Por isso que Jesus repete: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e desesperados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Porque é do que ele ensinava. Exatamente isso que ele ensinava. A vida é imortal. Nós somos espíritos imortais. Vocês são grandes, vocês são deuses. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, aquela montanha passa daqui para colar e isso sucederia. Olha o poder da confiança no Criador. Olha o poder. Quer dizer, vindo da boca de um Jesus de Nazaré, não é da boca de qualquer um. E o que as pessoas fazem? O primeiro problema, se encolhem que parece que não são filhos de Deus.
Se encolhem, que parece que estão sozinhos no mundo, não tem ninguém para ajudar, Deus não existe, o Espírito Guia não existe anjo da guarda, não existe ninguém. Essa é a nossa prova. Quando nós temos as dificuldades, encarar de frente, eu posso, eu quero e eu vou resolver. Encarar a coisa de frente mesmo. É assim que a gente deve peitar a vida, porque se nós estamos aqui para fazer as nossas experiências, as nossas provas, por que razão? Qual é o sentido disso? Qual é a razão disso? Se não em nos ensinar a mudar a nossa maneira de ver a própria vida, a própria existência. Senão não haveria razão, né? Deus seria um sádico, não é isso? Pô, joga a gente nesse mundo, no meio desse balaio de gato, né? No meio de violência, no meio de problema, e nós não temos como resolver, nós não temos como fazer nada. A vida é só isso, mesquinha, pequena, cheia de percalços, cheia de problema. Nós não podemos sequer prever a nossa própria existência. A vida é frágil. A vida, nós estamos pendurados, do ponto de vista da nossa saúde, da nossa existência, por um fio. Ah, mas eu tenho saúde. Você tem saúde até quando uma doença não te pegar? Porque a hora que ela pegar, amigo, boa noite. Você vai que nem o cara mais forte do mundo, vira um palito, de um palito ele desencarna e tchau. Então não há como prever. A vida é frágil. Quer dizer, quando o homem começa a pensar nisso, né, ou ele se deprime, porque não confia em Deus, ou então a sua fé se agiganta, né? Porque ele fala assim, não, então peraí, o buraco é mais embaixo. A vida não é só isso. Não pode ser. Eu confio em Deus. Não é assim? Então esta é a razão da vida, esta é a razão das nossas provas, esta é a razão do sofrimento humano. Toda a vicissitude da vida tem essa função, única função, né? De nos tornar espíritos melhores, espíritos felizes no futuro, espíritos puros, né? Com certeza, seremos isso, com certeza absoluta. Vamos encerrar? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nesta noite. Sendo assim, Senhor, humildemente nós te pedimos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E dá-nos a força necessária, a coragem, para que nós possamos dignificá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.